Tem gente do Brasil todo. O Caminho Sem Dor é um projeto do Carlos com Paulo, né? Que a gente fala que é o braço filantrópico da instituição Simpem, que é o lugar onde a gente veio com essa questão dessas aulas semanais gratuitas. É um dos braços filantrópicos, porque, além disso, outro braço filantrópico que a gente também consegue fazer, porque até pela questão dos cursos, a gente consegue, muitas vezes, fazer procedimentos em pacientes do SUS, porque as empresas tomam material na forma de patrocínio, Sim. a gente consegue fazer procedimentos em pacientes do SUS que eles não conseguiriam fazer. Nossa, muito bom isso. Muito, Exatamente. muito bom mesmo. Não, o valor que conseguiu com doação ano passado e esse para material foi assim, um valor gigantesco. Bom que as empresas, mesmo às vezes não querendo diretamente fazer o bem, né, por meio dos patrocínios, que a gente sabe que isso tem benefício fiscal, elas acabam ajudando, né? Não vai Todas de as um jeito, questões a vai gente para o sabe outro. que tem essa questão do benefício fiscal, né? Sim. Aquela própria coisa que você fez do McDonald's, Mac daquele Dia Feliz. Mac Dia Feliz, eles têm uma isenção tributária gigantesca e acaba que é um dia que eles rendem mais, eles aumentam o orçamento deles também, porque eles Sim, o têm uma maior... faturamento vai lá no alto, tem muito apelo, né? Não existe almoço de graça, não é mesmo? Exatamente. E o que acontece com essa questão do... O Carlos, em Alfenas, ele tem um centro de SUS muito grande. Muito grande, que atende uma demanda muito grande de cidades pequenas da região. Então, acaba que ele atende um N muito grande de municípios. Então, eles conseguem fazer... A gente faz parte dos cursos lá. Então, faz os procedimentos nos pacientes do SUS. E, com isso, a gente consegue levar os materiais para lá. E aí vai todo mundo lá para Alfenas? Exatamente. Que Sem ter legal. aeroporto. Uma caravana, né? Desce aonde? Uberlândia? Não, tem gente que vai para Campinas e vai de carro. Eu prefiro Nossa! Juiz de Fora direto. E também não é perto, né? Juiz de Fora, Alfenas. Não, não é perto. A Calentra, ela foi, falou que todos conseguem chegar, ela foi residente em Alfenas. Então, ela já passou muito perrengue, né? Sabe todos os caminhos para poder chegar até lá. Mas acaba com essa questão dos cursos, muitas vezes tem pacientes do SUS que a gente faz procedimento que você não consegue fazer no paciente com um plano bom. Sim. Transplante é um exemplo disso. Muito paciente aqui eu já mandei para o cursão em Campinas ou para Alfenas e o paciente conseguiu. Com certeza. O aprendizado sempre vale a pena, né? Transplante, como eu falei, para mim é o exemplo mais claro de que o tratamento pelo SUS ele é muito melhor, muito mais rápido e efetivo do que o feito pelo plano. Então, 8h10, então. Então, vamos começar a aula. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula do Caminhos Sem Dor. Hoje nós estaremos com a advogada Letícia, dona do Instagram Direito para a Saúde. A Letícia ela é uma advogada que eu conheço ela há pouco tempo, né? A gente deve Só ser a desde vida quando toda. nós tínhamos uns 5 anos de idade. E a Letícia, ela especializou em direito, só que ao longo da trajetória dela, sem querer ou não, ela foi sendo puxada para essa parte de direito médico, direito da saúde, se especializou nessa questão dos planos de saúde, pela questão que ela não foi paciente, mas ela foi filha de 2 pacientes que ficaram durante muito tempo envolvidos no sistema de saúde. O pai dela é transplantado hepático, já tem vários anos, e a mãe dela era uma paciente oncológica. Então, por conta disso, ela lidou durante muito tempo como parente desses pacientes e, querendo ou não, ela acabou se especializando na área. Então, eu vou dar a palavra para ela e, no final, vocês podem mandar perguntas no chat ou ligar a câmera para fazer perguntas ao vivo também, quem tiver. Amélie, obrigada aí pelo convite, pela apresentação. Eu já tinha falado com você anteriormente e aproveito para falar com todo mundo aqui o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje. E retomando igual a sua fala, né,
o direito médico e da saúde, ele me escolheu bem antes de eu saber que esse ramo do direito existia, né? Eu me formei na Federal de Juiz de Fora em 2014, mas eu já lido com essas questões de saúde desde 2012, quando meu pai precisou entrar na fila de um transplante de fígado, né? Por isso que eu estava comentando anteriormente sobre essa questão do SUS ser muito efetivo no tratamento, né, no tratamento de pacientes que precisam ser submetidos a transplante. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente começar a apresentação. E qualquer dúvida, a gente vai se falar ao final da aula. Tudo certo? Todo mundo me vendo, me escutando e assistindo a apresentação? Ok. Então, assim, eu preparei uma apresentação bem direta e bem dinâmica. E o meu intuito aqui, como é o meu intuito profissional, é levar informação e disseminar essa informação de qualidade para todo mundo. Na estruturação dessa aula, eu coloquei aqui até o título, né? O que precisamos saber como profissionais e pacientes, porque a gente acaba se alternando o tempo todo, né? Nesse papel de profissional ou de paciente, então é importante que às vezes a gente tenha contato também com alguns direitos que a gente nem sabe que eles existem. Dentro do aspecto e dos direitos dos pacientes, a gente pode separar esses direitos em algumas frentes diferentes. E aí, eu separei aqui em 5 blocos, né? Os direitos do paciente ligados à sua dignidade, os direitos que têm relação com as informações que esse paciente precisa ter acesso, os direitos ligados à autonomia do paciente. E aqui eu fiz um destaque para 2 questões específicas que envolvem menores de idade, e o assunto que eu acredito que a maioria de vocês deve estar mais ansioso é aquele relacionado aos direitos que os pacientes temos com relação aos planos de saúde. Nesses 4 primeiros blocos, eu vou passar de uma forma mais rápida para a gente poder despender maior tempo na parte dos planos de saúde. Eu não perguntei isso para você, Amelie, se os palestrantes costumam disponibilizar slide, porque eu costumo disponibilizar os slides. Então, caso alguém queira voltar no assunto depois, é só acessar o material, tá bom? Dentro dos direitos do paciente relacionados à dignidade, a gente tem uma série de orientações, né? E aqui é importante eu dizer para vocês que não tem um lugar específico, não existe nenhuma lei que vai detalhar todos esses direitos aqui que a gente vai conversar hoje. É tudo uma construção, né? Essa aula de hoje ela é fruto de uma construção de várias normativas e de vários consensos, né, que se foram sendo construídos aí ao longo do ano, ao longo do tempo, desculpa. Quando a gente fala nesses direitos, né, ligados à dignidade, a gente, obviamente, está falando de um direito básico, né, de receber um tratamento digno, de ser respeitado, né, um tratamento humanizado, que eu costumo dizer que é um tratamento como a gente... Oi? Os slides não estão passando, ele travou na sua tela inicial. É? É. Está naquela... Vamos de novo, então. Agora foi? Está começando o compartilhamento. Foi? Falou que você iniciou, está carregando. Nada ainda? Nada ainda. Uai. Falou que você iniciou o compartilhamento, mas não está aparecendo a tela. Abre a sua apresentação e tenta passar ela. Tem qualquer coisa, ela aparece aqui para gente. Aí, apareceu. Agora foi? Foi. Tá. Perfeito. Ó, vou voltar aqui uma. Essa aqui, então, vocês não tinham visto, né?
Então, tá tudo ok agora, Mili? Tá vendo essa daqui? Perfeito, Letícia. Tá ótimo. Então, pessoal, agora que vocês estão vendo o slide corretamente, né? Esses são 5 blocos que eu havia me referido, né? Em que eu segmentei aí esse direito dos pacientes para a gente poder compreender em que bloco cada um deles se insere e para ficar mais fácil a compreensão, né? Até para a gente segmentar isso na nossa cabeça. Como eu estava dizendo, os direitos dos pacientes que estão relacionados à sua dignidade são aqueles que estão relacionados ao respeito, a um atendimento humanizado, a preocupação daquele paciente ser identificado e ser chamado pelo nome por todos os profissionais que o atendem, e aí a gente precisa ter uma atenção, inclusive, com relação a chamar pelo nome social, né, daqueles pacientes que assim optarem. É importante que haja uma preocupação desde a entrada do paciente na unidade hospitalar até o momento de uma internação ou de um procedimento, que a dignidade dele seja respeitada também, né, nessa questão do nome social. Então, assim, os direitos de dignidade, a gente consegue compreender eles à luz daquilo que a gente está falando em termos de atendimento hospitalar. É quase como se fosse a parte específica do staff do hospital e que a gente, enquanto profissional trabalhando dentro do hospital, precisa observar também. E aqui eu quero destacar 2 pontos importantes com vocês. O primeiro ponto deles é relacionado à preservação da imagem e da identidade. E aí eu digo isso porque, como hoje em dia todos nós utilizamos as redes sociais para trabalhar, é muito comum, a gente fica muito tentado, né, a tirar uma foto no centro cirúrgico, gravar um procedimento e postar nos stories. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é completamente proibido divulgação de imagem de paciente, ainda que o paciente dê o consentimento dele para isso. Né? O CFM ele é bem rígido com relação a essa divulgação de imagem ou de identificação de caso clínico. Então, vamos deixar essa divulgação para os congressos, né, quando aí, de fato, o paciente vai assinar um termo, né, se comprometendo com essa divulgação, mas divulgação sem o consentimento ou com o consentimento do paciente para fins de divulgação do trabalho em redes sociais, ela não é permitida, né? E a gente também tem que pensar na LGPD, porque acaba que a nossa imagem, ela é um dado e que precisa ser protegido. E um dos direitos do paciente aqui ligado à dignidade, que está diretamente relacionado a vocês, que é o direito que o paciente tem de ter acesso a todos os tratamentos que minimizem a sua dor. Embora na prática, né, a gente até estava conversando sobre isso um pouquinho antes de começar, os planos de saúde acabam desrespeitando esse direito, né? Ao invés de facilitar o acesso, eles acabam desrespeitando e prejudicando a saúde do paciente. No segundo bloco de direitos, a gente fala dos direitos de informação. Esses direitos de informação, eles são todos aqueles relacionados não somente aos documentos e formulários que o paciente precisa assinar e que ele tem que ter acesso e informação clara e objetiva com relação àquilo que ele está tendo contato, desde uma ficha de admissão a um termo de consentimento, durante a anestésio, né, vai fazer a consulta prévia, o anestesista precisa explicar os formulários, né, quais são as implicações, os riscos, os termos em geral, eles precisam ser explicados, né, o paciente ele precisa ter acesso a uma informação inteligível, ele não pode ter dúvida na hora de estar preenchendo aquilo ali, sob pena do próprio consentimento dele ser viciado, porque se ele assina uma coisa que ele não entende, é como se ele estivesse concordando ali com alguma coisa de forma coagida. Ele não está tendo uma livre tomada de decisão. Além desses documentos e formulários mais burocráticos, né, da coisa, o paciente ele precisa saber quem são os profissionais que lhe atendem, né? Esses profissionais precisam estar identificados, ele precisa receber desses profissionais todas as informações adequadas ao seu tratamento, ao seu procedimento, incluindo, né, as questões dos medicamentos que vão ser ministrados, até porque, como a gente vai ver no próximo slide, né, é uma autonomia que o paciente tem de recusar aquele tratamento, né, aquele medicamento que está sendo prescrito, e, obviamente,
o paciente ele tem direito a ter acesso aí ao seu prontuário. 2 últimos pontos importantes aqui dos direitos dos pacientes relacionados à informação: gravação de consulta e acesso e proteção de dados. A gravação de consultas é algo que desperta, assim, muito problema nos consultórios, porque, na maioria das vezes, os pacientes, eles gravam as consultas sem que os médicos fiquem sabendo, né? E aí, às vezes, havendo uma divulgação indevida do teor dessa conversa, o médico acaba se expondo, e aquela gravação, ainda que lícita no começo, uma vez que ela é divulgada, ela se torna ilícita. Mas depois que a informação tiver sido divulgada, o dano para o médico ele já vai estar causado, né? Então, é importante que vocês se atentem a esse assunto da gravação de consultas, e se vocês perceberem que o paciente de vocês está gravando a consulta, né? Se vocês se sentirem incomodados, fale com ele que você está percebendo que ele está gravando a consulta, e aí, nessa situação, você pode optar por também gravar a consulta, ou então chamar alguém para acompanhar aquela consulta junto com vocês, né? E é importante dizer, a gravação, ela é legal, desde que o paciente não divulgue o conteúdo dessa consulta. E aí, só um parênteses, nós, enquanto cidadãos, a gente pode gravar qualquer consulta, qualquer situação de conversa a gente pode gravar, né? Essa captação de uma conversa em que a gente é interlocutor, ela é legal, desde que a gente não divulgue, né? Ela pode ser utilizada no processo, mas não pode ter exposição do outro interlocutor que não consentiu com aquela gravação. E o acesso e proteção dos dados do paciente, isso aqui é super importante, tanto com relação às informações contidas no prontuário eletrônico, quanto alguma informação que é cruzada entre vocês nos grupos de WhatsApp, né? E a gente precisa ter esse cuidado, porque se vazar e isso expor o paciente e ele tiver algum tipo de dano, vocês vão acabar sendo responsabilizados por esse vazamento também. E aí essa questão da LGPD é papo para não sei quantos dias aí de aula. Entrando aqui na parte dos blocos dos direitos dos pacientes relacionados à autonomia, o que eu quis destacar aqui mais fortemente para vocês é que o paciente, e é o que eu falava muito com a minha mãe, o paciente ele é dono do tratamento dele. Então, por mais que nós, enquanto parentes, enquanto familiares, e vocês, enquanto médicos profissionais, queiram, né, propor XYZ tratamento ou orientar qual que é o melhor caminho, a melhor tratativa, o paciente, ele é dono de si, salvo algumas exceções, né? Ele é dono de si e ele deve ter a sua autonomia preservada nesse momento em que ele está fragilizado. Obviamente, ele estando mais fragilizado, a gente precisa ter um cuidado na fala, de acolher, de ser empático, mas é fundamental que a gente preserve essa autonomia do paciente, seja repassando as informações, tirando as dúvidas que ele precisa, né, explicando quais são os diagnósticos, os procedimentos que são viáveis, né, deixando isso tudo muito claro para que o paciente ele tenha consciência daquilo que está acontecendo. Não é difícil o paciente falar, olha, doutor, não quero saber, né, fala aí com a minha filha, fala com alguém, e está tudo bem. Mas ele manifestou a vontade dele de não querer saber o que trata ali aquele procedimento, qual é o estado clínico dele. E está tudo bem. E é importante que essas manifestações e preferências do paciente, elas estejam registradas no prontuário, caso esse paciente não tenha ingressado na unidade hospitalar com um documento prévio, né, uma declaração antecipada de vontade. E essa declaração antecipada de vontade, ela não está relacionada apenas ao testamento vital, né, que a gente associa muito a paciente em cuidados paliativos. Essa declaração antecipada de vontade, ela pode estar relacionada a diversas questões, né? A tratamentos invasivos, não querer ir para uma unidade de tratamento intensivo, não querer determinado tipo de assistência, e está tudo bem, né? E aqui uma coisa que é assim, muito cara para mim, né, como paciente, como filha de uma paciente oncológica, que teve a sua autonomia respeitada a todo momento, os nossos pacientes, eles precisam ter acesso a uma morte digna, né? E vocês, através do controle da dor, vocês conseguem propiciar esse acesso a uma morte digna. E é um esforço contínuo, né, de conscientização e de entendimento do que aquele paciente quer, né? Então, é importante
a gente ter essa sensibilidade de entender o que é importante para o paciente, quais são os valores que movem ele, o que ele quer, de fato, naquele momento ali, final da vida dele. E aí eu até compartilho uma experiência pessoal. Quando a minha mãe descobriu o câncer dela, em 2015, ela falava comigo que ela ia querer ser submetida a todos os tratamentos que a mantivessem viva, independente do custo emocional, não estou nem falando do custo financeiro, do custo emocional que isso tivesse. Ela queria ser mantida viva até o último instante. A Amelie acabou acompanhando os últimos instantes dela e, pouco antes da morte dela, ela falou comigo: minha filha, eu quero ir embora, eu quero morrer na minha casa, na minha cama, com o seu pai do lado e, de preferência, que você não esteja em casa. E foi assim que ela morreu. 2 meses depois da última alta dela, foi desta forma que ela morreu. Então, ela teve acesso a uma morte digna, da forma como ela gostaria. E falar para vocês, gente, não tem essa sensação melhor do que você ficar em paz, sabendo que você fez tudo o que podia, né, e cumprindo aí os desejos do seu ente querido. E aí, 2 pontos aqui relacionados à autonomia que eu quero falar com vocês, especialmente sobre a solicitação de alta, né? O paciente ele tem direito de solicitar a alta, e caso vocês entendam que essa não é a conduta adequada, é possível que esse paciente preencha um formulário dizendo que essa não é a conduta adequada, ou se ainda assim vocês não se sentirem confortáveis, vocês podem levar a questão para o Conselho de Ética do hospital e, se for o caso, passar o paciente para a responsabilidade de um outro profissional que se sinta mais confortável em dar seguimento a essa alta a pedido do paciente. E um detalhe, né, como todo mundo aqui é da área acadêmica, é importante, naquelas ações ligadas, né, a pesquisas que envolvem os seres humanos, é importantíssimo pegar o consentimento desse paciente, né, seja pelo o termo de consentimento em si ou o termo de assentimento, caso se trate de menor, né? Então, a gente precisa ter todos esses cuidados. E antes da gente falar dos direitos dos pacientes relacionados aos planos de saúde, 2 perguntas sobre direito de menores de idade, e que frequentemente são questões que eu acabo respondendo. Menor de idade, a gente pode fazer transfusão de sangue em menor de idade, testemunha de Jeová? Pode, principalmente se essa transfusão de sangue ela envolver uma situação de morte iminente, independente de qual seja a postura dos pais. O direito do menor à vida, ele se sobrepõe à autonomia e o controle que os pais têm sobre essa criança ou adolescente. Então, se for uma situação de risco, não tem conversa. Faz a transfusão, salva a vida da criança. Nas outras situações, o ideal é que se chegue num diálogo, né, e todo mundo consiga entender a importância de se fazer a transfusão de sangue. E, no último caso, se a questão religiosa ela prevalecer, vocês podem orientar o jurídico do hospital, caso a transfusão, né, ela esteja relacionada a algum procedimento que seja extremamente necessário, a judicializar a questão que o direito do menor à vida vai ser garantido. E aí, é importante vocês saberem que, mesmo sem o consentimento dos pais, vocês devem agir, né, caso haja risco de vida, porque, além de uma falta ética, a falta de ação por parte de vocês, ela é um crime de omissão de socorro, né? Então, é preciso agir e deixem isso tudo muito bem registrado no prontuário e tudo mais, que vai dar bom. E a segunda questão é se menor de idade pode ser atendido, né, sem a presença dos seus pais ou responsáveis. É possível, principalmente se esse menor ele já tiver discernimento, né, os adolescentes aí acima de 16 anos, em sua maioria, eles já têm uma compreensão muito boa do todo. E é importante eu dizer para vocês que os menores, a partir de 12 anos, eles têm a sua privacidade garantida por lei. Então, vocês não têm nem a obrigação legal de, às vezes, ter uma consulta privada com esse menor e repassar o conteúdo dela para o pai ou responsável, porque ele é um sujeito de direito e ele tem que ter a sua dignidade, a sua privacidade aí resguardada. E olha que interessante, hoje, na hora que eu estava revisando a apresentação, eu vi uma notícia que me chamou muita atenção,
falando sobre uma pesquisa que foi realizada agora em março com mais de 3 mil médicos pelo país, falando sobre como as faltas, né, e as atitudes ilegais dos planos de saúde, elas acabam prejudicando o trabalho dos médicos, né? E aqui tem alguns dados, assim, que eu achei interessante de compartilhar com vocês. 53% dos médicos já tiveram interferências ou tentativas de interferências no tratamento de pacientes por parte dos planos de saúde. 88% dos médicos disseram que já tiveram pacientes que precisaram largar os tratamentos porque houve um reajuste abusivo na mensalidade e ele não conseguiu continuar pagando. Mais de 50% dos médicos disseram que já tiveram dificuldades para internar os pacientes ou que sofreram algum tipo de pressão para antecipar a alta desse paciente. Acho que aqui ninguém nunca passou por isso, né? Eu acho que não. Esse último dado aqui, eu tenho certeza que ninguém nunca viu isso. 80% dos médicos contaram ter restrições para os procedimentos por parte das empresas de saúde. Então, assim, são dados muito altos e que reforçam a importância da gente saber quais são os direitos que nós temos com relação aos planos de saúde. Obviamente que pelo tempo aqui eu não vou conseguir esgotar, né, quais são todos os direitos que nós, enquanto pacientes e usuários de planos de saúde, temos, mas eu vou destacar aqui com vocês 10 direitos que eu acho que é de suma importância a gente saber, tá bem? E aí, assim, para aqueles de vocês que tiverem curiosidade, o sistema privado de saúde no Brasil, ele é regulamentado basicamente pela ANS e pela Lei dos Planos de Saúde, né? Lembrando que essa Lei dos Planos de Saúde, ela vale especificamente para os planos ditos novos, que são os planos contratados a partir de 98, né? Que é quando a lei foi editada e depois, posteriormente, com a criação da ANS. E essas normativas, obviamente, elas precisam respeitar a nossa Constituição. E uma informação muito valiosa é que a relação entre o usuário e o plano de saúde ela é uma relação de consumo. E, portanto, né, enquanto consumidor, o sistema de proteção legal ele é muito mais, ele favorece muito mais o usuário, né, do que a empresa, porque o usuário é considerado a parte mais fraca da relação, né? E com relação a uma modalidade específica de planos de saúde, que são os planos de autogestão, que são aqueles planos ligados a entidades de classe, alguma associação de servidores municipais, estaduais, enfim, eles não necessariamente precisam observar a lei de planos de saúde, porque eles não se submetem às regras da ANS. E aí a gente tem um problema gigante, né, porque eles descumprem as determinações mínimas simplesmente sobre a alegação de que eles são planos de autogestão, então que eles não precisam seguir as determinações da ANS. Mas não é bem assim. E aí o que muda para esses planos de autogestão é que ao invés dos usuários serem protegidos pelo sistema de proteção do consumidor, as relações elas são trabalhadas, né, e o direito ele é garantido pelo Código Civil, tá bem? E o que é importante quando a gente pensa em direito do paciente? Por que a gente contrata um plano de saúde? Porque o acesso privado, né, ao serviço de saúde ele é caro. E a maioria das pessoas não temos condições de bancar os custos privados dessa contratação. Então, quando a gente faz um contrato com o plano de saúde, o objeto ali, o que está sendo negociado, é a saúde do usuário. Portanto, qual é o objetivo maior de existência do plano de saúde? Não é ganhar dinheiro, né? Embora na prática seja isso que aconteça, o grande objetivo do plano de saúde é garantir o acesso a um direito à saúde do seu usuário, né? E aí pensem sempre isso, a função social desse contrato é garantir um acesso de qualidade à saúde. E a gente partindo desse pressuposto é que a gente consegue identificar todos os abusos que os planos de saúde praticam no dia a dia e que acabam lesando a mim, a você, aos seus familiares e aos pacientes de vocês. Tem alguns direitos, né, que a gente já conhece e já escuta falar mais no dia a dia, e por isso eu não trouxe eles aqui. Então, eu coloquei alguns que são um pouco mais específicos e que talvez o acesso a essa informação seja um pouco mais difícil.
Nesse primeiro slide aqui, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns direitos mais rápidos, né? E que depois, caso vocês tenham dúvida, a gente pode aprofundar em cada um deles. O primeiro é o direito que o recém-nascido e o adotado têm de serem incluídos nos planos de saúde dos pais sem cumprimento de carência em até 30 dias do parto. Muitos planos de saúde insistem em cobrar carência de recém-nascido ou de criança adotada, independentemente da idade. Finalizou o processo de adoção, guarda definitiva, até 30 dias pode incluir sem cumprir carência. Cobrança de coparticipação só pode ser feita se essa coparticipação estiver prevista em contrato. E aqui eu coloquei o exemplo dos autistas. Por quê? No cálculo da mensalidade do reajuste que vai ser aplicado por essa empresa de saúde, são levados em considerações inúmeros fatores. E um deles é a sinistralidade e o número de utilização daquele plano de saúde. Os autistas, eles precisam ter um tratamento multidisciplinar, multifatorial, constante. E aí, as operadoras de saúde, quando elas começam a ver que aquele usuário está usando demais, elas querem reajustar a mensalidade para fazer com que a pessoa que deveria se beneficiar do plano, ela passe a custear também aquele tratamento. E se não bastasse um aumento abusivo da mensalidade, algumas operadoras acabam incluindo uma coparticipação, que é abusiva, se não estiver previsto em contrato. Tá bem? Então, fiquem de olho, que às vezes vocês sabem alguém que esteja nessa situação, é uma informação muito, muito, muito relevante. E aqui, outras três opções mais práticas, né? Que em caso de divórcio, em caso de morte e em caso de aposentadoria, é possível que o ex-cônjuge, o viúvo ou o aposentado permaneçam no plano de saúde, obviamente, desde que cumprido alguns requisitos, né? E aí, no caso, por exemplo, do aposentado, para ele continuar tendo acesso vitalício ao plano, ele precisa ter contribuído com pelo menos 10 anos para esse plano de saúde. E em caso de divórcio e de morte, é possível haver um desmembramento do plano com relação ao plano do titular. Mas importante, todas as condições precisam ser mantidas e não pode haver cumprimento aí de novos prazos de carência. Próximo bloco de direitos aqui que eu destaco para vocês, cancelamento ou suspensão do plano em caso de internação do titular do plano. Isso aqui dá muita dor de cabeça. Independente se o plano for cancelado e se o titular do plano, e somente o titular, estiver internado, a cobertura ela precisa ser mantida até a alta hospitalar. Ah, Letícia, mas e se não for um cancelamento do plano, se for um descredenciamento do hospital? Ainda assim, aquele usuário, e aqui não é o titular, é o usuário, então é o titular e os beneficiários que estiverem internados, eles também deverão ter a sua cobertura garantida até o fim da internação hospitalar. Vai dar problema? Provável que sim, né? Mas depois é possível reverter isso tanto através de uma negociação extrajudicial como através de uma ação judicial. Outras duas coisas importantes. Doença pré-existente não impede contratação de plano. Letícia, eu tenho obesidade, eu tenho câncer e o plano não está querendo fechar contrato comigo. Denuncie na ANS. Isso é passível de multa, e multa cara, de R$80 mil, pelo menos por violação. O plano, ele tem que aceitar todos aqueles que desejam com ele contratar. O que o plano tem de possibilidade é estipular um prazo de 24 meses de carência. Isso é possível, mas negar que aquela pessoa entre no plano, isso é absolutamente ilegal. E ainda tem um detalhe, a carência de 24 meses, ela pode ser deixada de lado, porque a gente tem ao nosso dispor dois instrumentos, que é o agravo e tipo uma contratação de um seguro a mais, assim, que vai cobrir esse valor, né, de carência. E importante aqui dizer, e aí esse ponto 7, eu acho que ele está mais direcionado aí àquilo que vocês enfrentam aí no dia a dia. Os planos de saúde, eles precisam cobrir todos os tratamentos cujas doenças estejam previstas no contrato do plano de saúde. Por quê? O contrato, ele tem que garantir o direito à saúde.
o acesso à cobertura e sinistros e eventos em saúde. O tratamento não se confunde com a doença, embora na prática, muitas das vezes a gente acabe se deparando com essa confusão, né? Então, se tem uma doença e ela é coberta lá pelo plano de saúde, o tratamento ele é definido pelo médico e não cabe ao auditor do plano de saúde dizer se aquele tratamento é ou não adequado. O auditor, bem como a parte administrativa do plano, precisa focar naquilo que é necessário. Está previsto no rol, está dentro da previsão contratual, então tem que cumprir. Não tem discussão com relação a isso. E aqui, sobre essa distinção entre doença e tratamento, é uma questão muito sensível, porque nem os nossos tribunais superiores eles não concordam em qual é a regra, né? O STF, que deveria dar a última cartada, falou que tem que cobrir todos os tratamentos, mas o STJ, que costuma ter posições mais diretas sobre questão de saúde, às vezes se posiciona em favor de se tratar, de se cobrir apenas o tratamento e não a doença. O que legalmente os planos não são obrigados a cobrir? Essas hipóteses, elas estão previstas lá na lei do plano de saúde, e vocês podem consultar sempre que precisarem, e elas envolvem, basicamente, coisas que vão gerar um custo muito elevado para o plano. Alguma questão experimental, um procedimento clínico, né, que ainda esteja sendo alvo de estudos, e além dessas questões experimentais, a lei ela desobriga as coberturas dos planos de saúde que estejam relacionados a fins eminentemente estéticos, né? E aqui, um ponto que é importante aí é a gente fazer a relação com a distinção entre tratamento e doença, é relacionada à inseminação artificial, porque a esterilidade ela é considerada doença, então, teoricamente, a inseminação artificial ela também deveria ser coberta pelos planos, mas não é assim que a ANS nem os nossos tribunais entendem, infelizmente. E, por fim, os planos de saúde eles não são obrigados a fornecerem medicamentos importados que não estejam nacionalizados, medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos ali que estejam relacionados a quimio oral ou a controle, né, de sintomas relacionados ao tratamento oncológico. E ainda tem uma ressalva importante. Se o home care ele for indicado pelo médico como uma saída para substituir a internação hospitalar, nesse caso, o plano precisa cobrir todos os medicamentos. Todos. Porque é como se o local de tratamento, é simplesmente o local de tratamento ele vai estar sendo alterado do hospital para a casa do paciente, por uma questão de segurança, por uma questão de saúde daquele paciente, enfim, não importa a razão. Se o médico falou, o plano de saúde tem que acatar e fornecer todos os medicamentos. E uma outra questão relacionadas a prótese, órtese e acessórios, né, que não estejam ligados a um ato cirúrgico em si, os planos eles não são obrigados a cobrir. E agora, caminhando já para o final da nossa conversa, é importante a gente dizer que, salvo as hipóteses de internação cujo CID esteja relacionado única e exclusivamente a causas psiquiátricas, não é possível que os planos de saúde limitem dias de internação, mesmo em UTI, né? Se o paciente tiver que ficar lá 2 anos, 3 anos, vai ficar e o plano tem que cobrir. Agora, na questão da pandemia, isso ficou muito mais vivo, né, por conta das internações prolongadas de pacientes aí com Covid, mas é sempre bom reforçar, porque vira e mexe o plano, às vezes, quer passar a perna na gente com relação a isso também. E, por fim, relacionado às despesas, né, e reembolso que esse paciente tem de direito aí de acionar o plano, sempre que no município em que aquele plano de saúde foi contratado não tiver um especialista que aquele usuário de plano de saúde precise, o plano é obrigado a custear todas as despesas que esse paciente vai ter
tanto despesas de deslocamento, de alimentação para uma outra cidade e até mesmo o custo com esse profissional que não estará na sua rede credenciada. E aí, contratualmente, o plano vai prever se esse reembolso ele vai acontecer de forma direta ou se o plano vai faturar diretamente com esse profissional que não está na rede credenciada. E além dessa hipótese de reembolso de despesa, caso não haja profissional especialista na rede credenciado, é possível solicitar o reembolso de despesas médicas hospitalares em casos de emergência, né? Ou em locais em que não haja cobertura daquele plano de saúde. E aí você vai lá, tem a prestação de serviço, paga, pega as notas, o descritivo de despesas e depois, se previsto no contrato, né, porque não é uma obrigação legal do plano, cada contrato de plano de saúde pode estabelecer se vai reembolsar ou não, você entra com o requerimento junto à sua operadora. E aí, sobre essa questão do reembolso, é importante a gente ter muito cuidado, porque, principalmente na especialidade de medicina da dor, que são poucos especialistas, existem alguns convênios que não têm esse tipo de especialista e que forçam, às vezes, o paciente a se consultar com um outro especialista, coagindo esse paciente a não buscar o especialista correto, só por uma questão orçamentária, né? Por eles não quererem ter esse custo aí com o reembolso. Então, o caso os pacientes de vocês estejam sendo boicotados, né, pelo plano, né, que não queira se disponibilizar a custear essas despesas, principalmente nas cidades mais do interior do Brasil, que não tem tantos especialistas em dor, fale para o seu paciente, procure um advogado ou a defensoria pública, porque é um direito que ele tem, né? Não tem um profissional na rede credenciada, o reembolso ele é obrigatório. Por quê? Qual é a função social do contrato que nós falamos? O que a gente contrata quando contrata um plano de saúde? A gente contrata um direito à saúde. E esse direito, ele precisa ser garantido, né? Estou aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês. E caso só hoje não seja suficiente, estão aí as minhas redes sociais, os meus contatos, o meu site. Estou sempre à disposição para tirar dúvida e bater papo com vocês. Obrigada. Letícia, foi excelente. Eu acho que você falou de um tema que é muito pesado, né? Muito puxado e muito fora da zona de conforto do médico, mas você foi muito brilhante. Eu vou começar com as perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem me enviando. Uma foi justamente quando a pessoa perguntou, você começou a falar. Foi sobre a questão de gravação de consulta profissional. Perguntaram sobre a questão de gravação de procedimento. Se pode realizar gravação de procedimento ou não, mesmo sem identificar o paciente. Bom, a gente tem que pensar qual é o objetivo dessa gravação. Né? Se essa é uma gravação para estudo, para uma pesquisa ou para uma apresentação em congresso, aí que é mais importante ter o consentimento do paciente. Façam em um termo simples, explicando qual é o objetivo da captura dessas imagens e da gravação, e explique para ele, né, que isso vai ser utilizado em algum congresso, que ele não vai ser identificado e tudo mais. Mas é possível gravar desde que tenha o consentimento do paciente. E aí reforço, não só pela questão da proibição do CFM, mas principalmente pela LGPD. Ótimo. E uma coisa, e se o paciente, se o médico perceber que o paciente está gravando a questão da consulta, você pode interromper a consulta ou o procedimento? Pode. E aí você explica para o paciente que você não se sente confortável em continuar a consulta com aquela gravação, né? Vale entender qual que é o objetivo daquela gravação. Lá em casa, por exemplo, quando meu pai vai em consulta e eu estou aqui, ele me liga e eu faço tipo uma videochamada com o médico porque ele não consegue reter as informações. Então, assim, principalmente idosos têm muita dificuldade, às vezes, de ouvir, de entender. Então, procure, né, ver qual que é a realidade daquele paciente. Se você perceber que é algo nesse sentido, você fala com ele, olha, da próxima vez você me fala, a gente grava
tudo bem, numa boa. Agora, se você vir que é uma situação mais complicada e que pode te expor de alguma forma, você pode parar a consulta, chama uma pessoa, uma secretária, alguém ali para testemunhar aquele fato e registra no prontuário do paciente. Tá, ótimo. Outra questão foi o seguinte: quando você tem um plano de saúde muito antigo, o paciente precisa de uma medicação de alto custo. No caso, perguntaram até em relação à eritropoetina. E o plano de saúde se nega a cobrir. Qual que é o próximo passo para a aquisição da medicação? Os planos de saúde antigos são todos aqueles anteriores a 98. E aí a gente tem uma distinção prática, por quê? Quase não existe mais plano de saúde antigo na sua essência, porque eles foram todos adaptados à lei dos planos de saúde. E aí, na maioria desses casos, são planos familiares, individuais, assim, que não estejam ligados a alguma empresa, enfim. Então, nesse caso, embora eles não precisem seguir as normativas da lei dos planos de saúde, eles precisam observar ao conteúdo da ANS. Então, o rol de procedimentos, tudo isso vai continuar igual. Recusou, obviamente, vai ter alguma questão de contrato, né? A gente está falando de um contrato de prestação de serviço, pode ser que tenha alguma exceção em contrato, mas é possível, às vezes, dependendo da situação, se tiver prevista no rol da ANS, judicializa a questão. Judicializa e tem acesso aí ao medicamento. Porque a gente não pode deixar, né, um plano de saúde só pelo fato dele ser antigo, dele não garantir o direito à saúde daquele paciente. Tenta resolver com o plano extrajudicialmente. Eu tenho tido muito sucesso assim nas minhas negociações com planos. Eu mando uma notificação extrajudicial, coloco ali o argumento jurídico que embasa aquele abuso ou o direito do paciente, e eles costumam acatar. Ótimo. Ótimo. E, Letícia, você percebe na prática que o judiciário ele trata com distinção, minimizando as coberturas para os planos de alta gestão? Exemplo, associação de servidores? Ou se os juízes se pautam mais nos casos concretos, laudos médicos, etc. Porque, embora sem fins lucrativos, sem relação de consumo, os planos de autogestão também operam bem superavitários, né? Sim, essa aí é uma pergunta que eu também posso responder pela minha experiência pessoal. A justiça, nesses casos de planos de autogestão, ela se pauta nos fatos. Então, se independentemente de ter a submissão do plano de autogestão, especificamente a lei dos planos de saúde, eles precisam se submeter à ANS. Tem as particularidades com relação ao rol, e eles falam isso, a gente não se submete à ANS, então não está no rol de procedimentos, então a gente não vai conceder. Pode judicializar, os juízes preferem aí a vida, né, do paciente em detrimento aí do lucro da operadora, embora a gente sabe que o plano de autogestão ele não tem uma finalidade lucrativa, mas estando tudo embasado, eles concedem a liminar para fornecer um medicamento ou para uma internação ou algum procedimento. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver, apareceu uma mensagem aqui. Isso aí até aconteceu com a minha mãe, que quando ela foi operar, logo no começo do tratamento, o plano de saúde falou, né, que era autogestão e que só cobria o procedimento com a barriga aberta, sendo que o médico preferia fazer, né, por uma questão de segurança e de recuperação dela por videolaparoscopia. Aí, assim, não faz sentido, né, em plenos anos 2020 e poucos, um plano de saúde falar, não, abre a barriga do paciente. É muito melhor do que fazer uma vídeo, isso não existe. Olha os riscos de você abrir uma barriga de um paciente, gente. Vocês sabem que isso é melhor que eu, né? Vocês vão me dar uma aula sobre isso, mas é bizarro, Braulio. É bizarro mesmo. E aí você tem que falar o óbvio, né, com essas operadoras. Letícia, uma coisa que está acontecendo, aconteceu comigo, eu até te falei, aconteceram com alguns colegas meus, etc. e tal. O plano de saúde liberou o procedimento com o APME. Você fez o procedimento, o plano de saúde fazer alguma glossa depois e o hospital cobrar isso do paciente. Por exemplo, eu fiz uma injeção de ácido hialurônico no quadril de uma paciente, o plano glosou o ácido hialurônico depois
Eles cobraram da paciente, a paciente não pagou, eles mandaram o nome dela para o Serasa. Aí ela Tudo acionou. ilegal. Hum? Tudo ilegal. Uhum. Tudo ilegal, né? O plano de saúde, ele teria a opção de aprovar ou não esse procedimento. Agora, uma vez que esse procedimento ele foi aprovado, ele não pode passar o risco de uma decisão errada ou de um custo para o paciente. Isso é absolutamente ilegal. Então, essa paciente ela fez certo de não pagar, ainda que ela tenha tido o nome dela negativado, isso é facilmente revertido na justiça, inclusive com o direito de ganhar dano moral, porque é uma negativação indevida, e no meu sentir é algo assim que ultrapassa a razoabilidade, né? Você vê, você contrata um plano de saúde para que ele garanta, né, e cubra ali os seus procedimentos, ele autoriza e depois ele fala: "Ah, não estou concordando com o valor aqui desse ácido hialurônico, não vou pagar, você paciente aí que lute e pague isso". Ah, você não pagou, não? Ah, então você vai para o SPC. Tudo errado, tudo errado. Podem orientar os pacientes de vocês para não pagarem essa dívida. Se for o caso, façam a notificação extrajudicial, informando o porquê que essa dívida não vai ser paga e forçando o plano de saúde mesmo a se movimentar, tanto para pagar a dívida, como para tirar o nome do paciente aí do serviço de proteção ao crédito. Uhum. Não, o hospital veio me pedir para fazer um relatório, eu me neguei a fazer o relatório. Mas você ia fazer relatório do quê? Que o plano aceitou e que depois voltou atrás? Não, exatamente. Não tinha lógica nenhuma. E assim, um ácido hialurônico, para você ter noção, ele, TPI dele, ele custa uns 800 mil reais. Sim, não Mas não é caro. teve um amigo meu que o hospital fez uma cobrança de 16 mil de agulha de radiofrequência É. do paciente. E me fala uma questão, como que fica essa questão de clostas do plano de saúde após eles liberarem? Eles Aí é uma liberam. relação entre o plano e o hospital. Nem Uhum. vocês, nem os pacientes têm a ver com isso. Mas É a uma questão questão contratual. da cobertura dos nossos honorários. Você pede um procedimento que é Ah, eletivo, sim. não é uma urgência, o plano Uhum, libera. Você faz o procedimento, eles glosam alguns códigos. uhum. Eu tenho uma colega aqui de Curitiba, ela atuou muitos anos nessa parte de glosa, assim, de plano de saúde, e ela fala mesmo que os planos, eles querem tirar de todas as formas possíveis, né, o ganho tanto do médico quanto a cobertura do paciente. Então, é possível fazer um recurso aí administrativo dentro do plano, explicando código por código por que foi aquele código, o que foi feito, qual foi o motivo, e que aquilo foi analisado previamente por eles antes de liberar o procedimento. Né? Uhum. Uma coisa não tem que interferir na outra, né? Obviamente que a gente sabe, né, que os custos, eles vão ser depois discutidos e depois que vai ser faturado para o hospital, que o financeiro do plano vai ter acesso a isso, porque isso não vai passar pelo financeiro quando da liberação, vai passar ou pela auditoria ou pelo setor que vai fazer a liberação automática, mas alguém do plano precisava ter olhado para isso antes. Uhum. Outra questão que acontece muito com a gente na nossa prática é a questão seguinte: você solicita o procedimento e o plano de saúde pede uma adequação dos códigos. É óbvio Uhum. que essa questão da adequação dos códigos é sempre por um código que remunera menos o paciente. Eles podem fazer isso? A gente é obrigado a aceitar, porque muitas vezes a gente fica naquela questão de ficar na mão do plano de saúde, etc. e tal. Eles Uhum. podem fazer isso, porque muitas vezes eles orientam códigos que nem se enquadram no procedimento. Sim, isso é muito comum também, né? Não é correto isso. Como eu falei, vocês são os profissionais técnicos que detêm o conhecimento e que sabem ali o que é melhor para aquele paciente. Se vocês fazem uma guia com aqueles códigos, tem uma razão de ser. Claro que tem situações
que coloca um código errado, coloca um código a mais e aquela adequação, ela não vai gerar nenhum prejuízo para vocês e tá ok, tá tudo bem. Agora, quando vocês percebem que essa troca de códigos ela tem por objetivo diminuir a remuneração, aí é importante que vocês endureçam a postura aí com o plano, né? E fale, olha, é isso que eu preciso. E se ainda assim não resolver, a ANS. Faz a reclamação lá na ANS, né? E às vezes tem um jurídico que não é tão disponível, mas vocês podem procurar o jurídico do plano e buscar alguma argumentação no próprio contrato de vocês, de prestação de serviço, né? Com esses convênios. Apesar do que, contrato com convênio é igual caviar, todo mundo só ouve falar, né? Ninguém nunca recebe cópia. Nunca. Mas é um direito que a gente tem também. E sobre essa questão de plano de saúde ou ao próprio auditor, ele pode desviar o paciente do médico? Orientar a procurar um outro médico ou um médico que esteja na seguradora dele? Não, não pode. Dentro da autonomia, né, do paciente, o paciente ele também tem a autonomia de escolher aquele profissional que ele quer se consultar. Até uma questão que a gente já conversou numa outra oportunidade, o que a gente acaba vendo na prática é que as operadoras, elas não querem reembolsar o paciente que opta por seguir com o outro profissional, e como eu falei, se não houver a previsão em contrato, esse reembolso ele não é obrigatório, né? Mas não dá para o plano de saúde simplesmente falar assim, olha, eu não vou autorizar o procedimento com o fulano, mesmo você pagando a consulta por fora, porque você tem que ir no fulaninho XYZ, que é aqui da cobertura. O plano jamais pode forçar o paciente a ir no determinado profissional somente pelo fato desse profissional estar na sua rede credenciada. Podem orientar os pacientes de vocês com relação a isso, a fazer uma reclamação na ANS também, igual eu falei, é uma multa que é na casa aí dos R$80 mil por ato ilegal. Então, assim, numa ação dessa, olha quantas coisas ilícitas que a gente tem. Não, quando começou essa questão da liberação dos medicamentos de dor para paciente oncológico, fui eu que trouxe isso para o Juiz de Fora. Então, todo paciente meu já saía com relatório. Até o doutor Paulo Renato, que acabou de dar boa noite para a gente, eu segui o modelo do relatório dele. E o que acontece? Como eu sou atento particular, e aqui em Juiz de Fora você sabe, 90% da população utiliza o Unimed, foi o grande plano de saúde que eu tive mais problema e que eles alegavam que eles não podiam aceitar o meu relatório, nem as minhas receitas, porque eu não era uma médica conveniada. Então, o que acontecia? O paciente tinha que marcar uma consulta, ficava na fila de espera pela questão do plano médico, e quando chegava, eles negavam novamente a questão da medicação. Então, nisso daí, os pacientes ficavam com 60, 70 dias sem acesso à medicação. Aí que foi que uma paciente minha me falou isso, eu liguei para todos os pacientes, comecei a ligar, todos começaram a passar pela mesma situação. Aí que foi que eu te chamei até para fazer aquele vídeo, que todo paciente oncológico eu já encaminho aquele vídeo. Ótimo. Pois é. É o que a gente falou rapidamente, né? A gente precisa entender que o foco do plano é tratar a doença. E tratar a doença é dar os meios para que esse paciente tenha acesso a todos os tratamentos e a tudo que de mais tecnológico esteja disponível. Claro, né, observando os parâmetros da ANS, né, porque a gente sabe que também se o plano não ganha dinheiro, ele quebra e aí fica pior ainda, né? Mas tendo os abusos do plano, é muito importante que a gente tenha esse foco. O que se cuida, o que se paga é para tratar a doença. Então, independente do paciente escolher um médico da rede credenciada ou não, aquele tratamento proposto, se ele estiver adequado e dentro do rol, o plano tem que cobrir. Não importa. Isso é até uma situação que outro dia eu estava vendo relacionada a transplante. Porque tem uma lenda urbana dizendo assim que plano de saúde só cobra transplante de córnea e de rins. Só que não existe isso, né? O plano ele tem que cobrir todo tipo de transplante. E aí teve um caso de um paciente que
ele ingressou com uma ação judicial, o plano foi forçado a cobrir todos os tratamentos, e aí um médico específico lá não era credenciado e ele pagou particular, foi uma opção dele. Mas dentro do hospital, sendo um plano de cobertura hospitalar, aqui, tudo que está ligado a essa cobertura precisa ser custeado pelo plano. Legal. Teve outra pergunta da plateia que foi o seguinte: o plano de saúde pode exigir que o paciente vá para uma consulta de segunda opinião? Não. A segunda opinião foi até um dos pontos que eu considerei em colocar na apresentação. Ela é um direito do paciente, ele exerce se quiser ou não. Ninguém pode forçar o paciente a buscar uma segunda opinião. Se você está confortável, seguro, com aquelas informações e com a tratativa que foi proposta pelo médico, não tem por que você buscar uma segunda opinião. Ótimo, ótimo. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, que eu já escutei, mas eu não sei se ela é urbana. Sempre que o convênio está uma negativa, tem que vir com o nome do auditor e o CRM? Boa pergunta. Eu não sei se tem essa obrigatoriedade ou não. E a própria questão mas vou procurar saber. Dos auditores. Os auditores, eles podem acompanhar procedimento médico sem autorização do médico assistente? Eu acredito que não, porque o médico assistente, ele é a autoridade ali dentro daquela sala. Ele é que vai determinar quem vai estar ali ou não. Um caso clássico disso é o pessoal filmando e gravando ultrassonografia de bebê. Tem direito? O paciente tem direito de fazer essa gravação? A gente, no primeiro momento, vai pensar que sim. Mas como ali está sendo executado um procedimento técnico que requer atenção, a cuidade do profissional que está executando, o profissional pode falar com a mãe do neném, falar, olha, não permito a gravação por X, Y, Z. Tem algumas clínicas, inclusive, que já colocam esse aviso na porta da sala de ultrassom. Porque, obviamente, não são, né, todas as pessoas que vão fazer aquilo ali um alarde, um show, mas tem gente que faz. Leva 3, 4, 5 familiares para dentro da sala e começa a filmar, e tirar foto, e faz videochamada. Então, assim, atrapalha toda a dinâmica ali, né? Qual é o foco ali de se fazer um ultrassom? É ver a saúde do bebê, é entender se morfologicamente está tudo certo, mas não, acaba virando um show. Então, assim, eu entendo que sem a autorização do médico assistente ali, o auditor ele não possa participar daquele ato. Excelente. Um auditor, uma vez, ele solicitou para mim para participar do procedimento. E ele vai acompanhar, qual que é o objetivo desse acompanhamento? Ele não deu carteirada nem nada, etc. e tal, ele veio solicitar, era um procedimento com a PME. Aí eu liberei. Mas assim, ele foi bem solícito, mas depois foi uma questão que me gerou uma dúvida depois. É bom se ele quisesse aprender mesmo, né, Braulio? Mas esse negócio de OPM é muito... Os convênios, eles ficam muito em cima dessa questão de OPM, porque como a legislação, ela fala que se essa OPM não estiver relacionada a ato cirúrgico, o plano não é obrigado a cobrir. Então, eles ficam em cima mesmo porque essas ordens, essas próteses, elas são muito caras. E aí, dentro até desse assunto, tem, na mesma linha da pergunta que me foi feita, né? Se o plano é obrigado a forçar que o paciente pegue uma segunda opinião, tem muitos planos que forçam o paciente a adotar X ou Y marca ou de prótese ou de órtese, porque ela é mais barata, porque já tem um conchavo ali com a indústria, né? Então, sejam firmes com relação a isso. Se vocês estiverem diante de uma situação dessa e quiserem que seja utilizado uma determinada marca, um determinado produto, se ele estiver ali dentro da tabela de custas, né, e dentro do contrato previsto com o plano de saúde, sejam incisivos. É aquela, vocês estão determinando o tratamento. Deu ruim? Notificação extrajudicial, ANS, Justiça. Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente. E agora você tem aquela questão, você falou a questão da sua mãe, a sua mãe realmente, sua mãe foi uma paciente que teve autonomia, né? Até a questão do final de vida. Eu falo que teve uma questão clássica, você estava em Curitiba.
ela internou, após ela colocou o stent das vias biliares, ela internou com um quadro de dor abdominal. Aí eu falei, pelo menos ela vai estar no hospital, vou ter um acesso venoso, vai ser fácil de eu controlar a dor dela. Quando eu cheguei no quarto, ela falou, eu quero qualquer coisa, mas você não vai pegar minha veia. Foi mesmo, ela estava traumatizada. Foi. E eu tive que dar nó e pingo d'água. Aí, sobre essa questão de autonomia do paciente, como que está essa questão em autonomia em relação a testamento fidal? Então, Testamento final de vida. até esse negócio assim do caso dela, né? E paciente oncológico é muito comum que você tenha catéter. Só que, infelizmente, não são todos os hospitais que têm profissionais de enfermagem capacitados, né, para poder operar catéter. Então, minha mãe ficava muito revoltada com isso. Ela falou, gente, eu tenho catéter, dá para ativar o catéter ou faz um acesso aqui pela jugular, mas no fim, imagina, você que acompanhou o final, né? Mas o pessoal que está aqui, 6 anos quase de um tratamento oncológico, num tumor de origem pancreática, com uma metástase gigante, já não tinha veia, já não tinha mais nada. Então, aquilo era um sofrimento extremo para ela, né? Então, ela exercia lá a autonomia dela, gostasse ou não, doesse ou não, ela estava preocupada com ela, né? Mas, com relação ao testamento vital, poucas são as unidades hospitalares que conhecem o documento, que sabem qual é o objetivo do testamento vital, e aí, assim, uma pincelada rápida sobre a parte de documento de antecipação de vontade. O testamento vital, ele é o mais falado deles, e ele está relacionado ao fim de vida, e ali o paciente, ele vai colocar as vontades do que ele deseja ou não em termos de tratamento. Ser entubado, ter alimentação por sonda, essas questões assim. Mas o testamento vital, ele serve também para o paciente deixar ali registrado os desejos que ele quer que sejam realizados da morte em si e do pós-morte. Então, ele pode falar se quer ser cremado, se quer ter velório aberto, se não quer, isso tudo tem ali no testamento vital. E não existe uma legislação no Brasil especificando como que deve ser esse testamento vital. Se ele tem que ser ou não registrado em cartório, se pode ser um documento particular e apresentado no hospital. E aí, por uma questão de segurança jurídica e para garantir essa autonomia do paciente, a gente orienta que esse testamento vital ele seja registrado em cartório e que assim que esse paciente dê entrada no hospital, ele já informe e forneça uma cópia do documento para ficar arquivada no prontuário. E ali o médico assistente pode fazer alguma ressalva, né, deixar um aviso ali, dizendo que tem algumas restrições de autonomia daquele paciente no testamento. Se ninguém ali souber, né, lidar com aquela situação, pode buscar o corpo clínico do hospital, a assessoria jurídica, porque alguém vai ter que dar uma saída. Mas essa autonomia do paciente, registrada ali no testamento, ela precisa ser cumprida. A exceção, transplante, né, doação de órgãos, né, que vai seguir a um transplante, que, infelizmente, ainda que o paciente tenha deixado registrado a intenção dele de doar os órgãos, a família que acaba sendo consultada, né, e se a família disser que não faz a retirada dos órgãos. Mas se está escrito, tem que cumprir. Uhum. Ótimo, ótimo. Obrigada. O Lawrence fez uma pergunta aqui na plateia. Ele falou que indicou e solicitou uma risotomia e ele recebeu dias depois um telegrama. Isso mesmo, um telegrama da vida, dizendo que os ortopedistas auditores concluíram que o tratamento do paciente era fisioterapia e medicação, sem indicação para risotomia. Sendo que esse paciente tinha uma dor que era característica, uma dor facetária, e que tinha um bloqueio teste positivo, ou seja, esse paciente fez um bloqueio teste, que é como a gente tria o paciente para risotomia, deu uma resposta positiva e negaram o procedimento, mandaram para físio e medicação. E ele perguntou se os médicos auditores podem desqualificar a minha indicação e simplesmente dizer que aquele procedimento indicado não é necessário. Não podem fazer isso. O que é permitido, né, os médicos auditores fazerem é fazer uma solicitação de um esclarecimento adicional, querendo entender melhor qual que é o quadro histórico daquele paciente, para entender por que deve seguir pelo caminho que você colocou no pedido e não pelo pedido deles. Mas com base simplesmente na opinião deles, sem ter acesso ao histórico completo do paciente
e as razões que você chegou a ter esse tratamento, não é possível desqualificar, recusar o procedimento. Então, assim, faz um pedido de esclarecimento, se for o caso, faz um relatório mais qualificado, apresenta outros documentos, mas o médico auditor ele não pode fazer isso. Né? Ele, como eu falei, a função do médico auditor é entender se aquele procedimento ele está no âmbito ali, de cobertura da ANS, se ele entender que tem alguma coisa fora ali do padrão, ele entra em contato, né, com alguns auditores entram em contato diretamente com os médicos, ou então, administrativamente, informa o paciente que é necessário um relatório, um exame adicional, etc. Mas jamais desqualificar o médico e negar o procedimento. É que é o que a gente vê que isso ocorre de uma maneira extremamente O tempo comum. todo, né? É o O tempo tempo todo, todo. o que a gente mais recebe de plano de saúde diariamente é negativa. Negativa, solicitação de adequação de código. Uhum. É o que eu falei, tudo é no âmbito assim, de uma recomendação, de um esclarecimento, nunca de uma imposição lateral né, de uma vontade ou de uma decisão unilateral. Não é isso. A função do médico auditor não é essa. Ele está ali, obviamente, para, né, buscar preservar os interesses daquela operadora de saúde, mas não dá para ficar, né, 100% fechado só para essa questão. Uma grande coisa, né, Letícia? Como que a educação é a base de tudo e como que a gente Tudo. não tem instrução sobre, nem a gente, nem a questão do paciente. Como que a Sim, gente pode usufruir mais da questão dos planos de saúde? sim, Como que muito mais. como que nossos pacientes têm negativas assim, uma atrás da outra, e muitas vezes como que a gente submete a isso de uma maneira desnecessária? Sim, total. E é tudo muito. São ilegalidades que a gente, no direito, fala assim, são muito evidentes. São ilegalidades que você fala, gente, como pode ter coragem de fazer um negócio desse? Está na lei. É igual essa questão de limitar prazo de internação. O que tem de plano que limita a internação em UTI e que coloca em contrato fala que a internação em UTI ela só cobre 5 dias. Gente, isso não existe. Imagina, da mesma forma lá que você falou que um convênio te pediu para fazer uma estimativa de quanto tempo que seria um tratamento de dor daquele paciente, você vai entrar com o paciente na UTI e vai falar assim, olha, só vai ficar 5 dias. E depois? Ah, meu filho, você que lute. Não tem lógica isso, gente. Né? Então, assim, igual eu falei, eu poderia ter trazido outros exemplos aqui para a gente conversar, mas é muita informação. E mesmo as básicas, os planos de saúde, ainda assim, eles acabam nos fazendo de gato e sapato. Né? Eles fazem o que eles querem, a hora que eles querem, porque a grande maioria das pessoas desconhece os seus direitos e algumas que conhecem, às vezes, falam, ah, não, não vale, o esforço não vale. Ótimo. E o Natanael perguntou se você tem alguma sugestão de leitura sobre esses direitos dos pacientes e planos de saúde e te parabenizou pela aula. Aliás, você recebeu Obrigada. vários elogios, tanto pela aula como pelas explicações. Muito obrigada, gente. Então, como eu até falei durante a apresentação, não temos um lugar único, uma cartilha de acesso a esses direitos, né? Eu vou disponibilizar a apresentação, fica aí até um plano aí para depois eu fazer uma cartilha e se eu fizer mesmo, eu compartilho com a Meli e ela manda para vocês. O que tem de compilado, assim, né, de todas essas informações em um lugar são nas instituições hospitalares. Então, assim, o Einstein, por exemplo, que é uma instituição muito focada em experiência do paciente, em todos os aspectos, eles têm uma diretiva muito clara sobre direitos e deveres dos pacientes. Outros grandes hospitais têm também, mas não tem uma lei, não tem um dispositivo específico que traz todos esses direitos aí listados, não. Gostei da ideia, Nathaniel. Quem sabe aí eu não faço isso aí mais para frente. Não, já acabei de mandar no seu WhatsApp para a gente fazer depois uma cartilha em PDF bem beabá, para orientar, Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos para fazer. orientar tanto a questão do médico como a questão
do próprio paciente. Uhum. Vamos fazer sim. E a única coisa assim de técnico que tem mesmo, Nathaniel, é livro de direito, que aí assim, não acho que é muito a praia de vocês, né? Que aí tem que ficar lendo letra de lei e tal. Então, vamos providenciar essa cartilha, Meli. Vamos fazer isso daí. Já botei na lista de nossas pendências aqui. E deixa eu te fazer outra pergunta, que é uma coisa que acontece muito com a gente, principalmente porque a gente lida com a questão dos pacientes oncológicos. E foi o que aconteceu novamente esse final de semana. O paciente internou, durante a internação, descobriu que ele estava com câncer metastático. A família, paciente de 60 e poucos anos, lúcido, orientado. A família optou por não contar para o paciente, pediu para a equipe médica não contar para o paciente, só que é um paciente adulto maior de idade. Essa é a minha grande briga. Então, eu entrei só pela questão da dor. E eu falei que o Uhum. paciente só poderia responder a questão da dor. Mas é um paciente que ele tem autonomia de saber. Sim. Ele tem, eu falo porque eu me coloco na minha posição. Dependente da situação, eu gostaria de saber. Sim. Pois é, isso é uma questão muito, muito delicada, né? Porque a gente está lidando ali com emoção e a família acaba ficando muito afetada. E o que eu percebo, né, enquanto pesquisadora de fim de vida e tudo mais, o que eu percebo é que a gente tem sempre a expectativa de que o outro não vai aguentar. Nossa, mas se meu pai souber disso, ele não vai aguentar. Ele vai infartar, ele vai isso, ele vai aquilo. E aí é muito complicado para o médico assistente, ele que está como responsável por aquele paciente, de driblar a família e conversar com o paciente. Porém, isso é necessário, porque se é um paciente maior de idade, vacinado, lúcido, orientado, não tem por que a conversa não acontecer entre o médico e o paciente. E aí, numa situação que a família, no particular, né, ela já tem conversado com o médico, fala, olha, a gente não quer que fala, é importante que o médico adote uma postura mais empática e vá conversar com o paciente e entenda com o paciente, né? Vai comendo aí pelas beiradas e entendendo qual é a vontade daquele paciente. Porque ele que é o dono da autonomia dele, não é a família. Ele não está interditado. Exato. Né? Se é um paciente que é interditado ou que depende de uma assistência, aí tudo bem. Ainda assim, a autonomia, né, desse paciente ela precisa ser preservada. Mas vai ter alguém que responde por ele. Mas não sendo um paciente que tenha algum tipo de assistência jurídica, é dever do médico falar. Porque ali, quem é... O médico ele está respondendo para o paciente, não é para a família. E não, é uma luta... É uma luta. Eu sempre converso com a família separada, porque o que a gente vê na maioria das vezes é que o seguinte, o paciente sabe. Claro, não é Ele bobo. sabe e ele está o quê? Ele está sozinho com o diagnóstico. Uhum. Ele está sozinho, sem poder conversar, sem poder esclarecer as dúvidas deles. O Carlos Marcelo falou uma coisa em aula que é muito boa. Ele fala que o paciente fala assim, doutor, minha família me traz aqui. Toda semana, de 15 em 15 dias, num lugar que está escrito centro de quimioterapia e me fala que eu estou vindo para tomar vitamina. A gente vê o tanto que esses pacientes, muitas vezes, eles ficam isolados. E muitas vezes, o quanto que os familiares superestimam os pacientes, que os pacientes não ligam, Muito. etc. e tal. Esse meu paciente foi um paciente que emagreceu 10 quilos em 2 meses, internou, está sendo submetido a um monte de procedimento. O paciente sabe o que tem, não precisa Claro de que falar com sabe. ele. E o Claro que caso sabe. mais assim, que eu escutei sobre isso, foi uma vez que eu fui atender uma paciente, na época ela tinha 8 anos, era uma menina que estava em investigação de um osteosarcoma de perna, de fêmur. Aí o que aconteceu? Eu atendi primeiro, a mãe pediu para conversar comigo sozinha, conversou a mãe e a tia. E ela estava foi até um paciente que eu fui atender um dia extra, no sábado, na clínica, e ela estava no sofá da recepção com a avó. E ela perguntou, e ela estava lá com a perna esticada por conta de dor. Elas me falaram que ela não sabia.
estava fazendo biópsia, etc e tal. Aí eu peguei e falei, ó, se vocês não importarem a clínica tá vazia, eu atendo ela lá no sofá, pela questão de não ter que deambular, sendo que a paciente estava com dor. Aí elas falaram que não tinha problema nenhuma. Eu falei, se você quiser, pode conversar com ela sozinha. Uma menina de 8 anos com o celular na mão. E na época da Santa Casa, a gente rotava no paliativos infantil. Então eu já estava um pouquinho calejada de lidar com criança. Aí eu conversei com ela, etc e tal. A mãe e a tia do outro lado da recepção. Menina de 8 anos com o celular, mais esperta que qualquer pessoa que está nessa plateia. Aí eu virei para ela e falei assim, você sabe o que você tem? Ela falou, eu sei. Eu tenho câncer, mas a minha família não sabe ainda. Caramba! Então, eu vou te falar depois. Aí eu falei, como é que você descobriu? Ela falou, joguei no Google, caroço na perna criança. A primeira pesquisa que aparece é sobre a questão de osteosarcoma. Ela ainda estava na pós-biópsia, não tinha saído. Só que você pensa nessa questão do paciente. Como é que o paciente fica? Sozinho com o diagnóstico. Eu tinha uma criança de 8 anos que me falou que tinha câncer e pediu para eu não contar para a família dela. É, Então, como que o paciente, muitas vezes, nessa questão que a família... Eu sempre conto essa história para os parentes. Como que nessa situação que a gente quer proteger o paciente, a gente isola mais ele ainda, deixa ele com sim. mais medo, sozinho. Sim, é uma situação muito delicada, né? Eu até já abordei isso algumas vezes no meu perfil. A gente, como você bem falou, a gente subestima os nossos familiares, né? Não só na doença, em tudo. Meu pai, minha mãe, todo mundo achava que depois que minha mãe morresse, meu pai ia morrer depois de uns 2 meses. E tá aí, forte igual um touro, melhor do que eu, melhor do que todo mundo, quando eu conto isso, fala como é possível, né? E a mesma coisa a doença. E quando a gente está falando de paciente já numa fase terminal, esconder do paciente é tirar a oportunidade desse paciente dele controlar o futuro dele ali, esse curto intervalo que ele vai ter antes de morrer. E eu li muitos livros sobre morte, morrer, sobre luto por esse processo da minha mãe, e assim, são inúmeros os casos de pessoas que se reconciliam, que resolve divisão de bens, que resolve tudo, que faz as coisas que tem vontade de fazer, porque entende que o tempo está acabando. E o que a gente tem é o agora. Então, assim, eu penso que é de um egoísmo tremendo a gente tirar a oportunidade do paciente de saber o que ele tem, né? Você não precisa, às vezes, vocês, enquanto médico, não precisam, às vezes, numa situação dessa com a família, chegar para o paciente e falar, olha, o senhor tem um câncer que vai levar o senhor daqui a 2 meses. Não precisa disso. Você fala, o senhor está com uma doença, nós estamos investigando, pode ser que seja câncer, pode ser que seja isso, tará, tarará, e ver como é que a pessoa vai receber. E aí vocês podem perguntar, o senhor gostaria de saber todas as informações ou não? Eu falei isso com a minha mãe. Quando ela descobriu, eu falei, mãe, você vai querer saber de tudo? Ela falou, vou. Então, tá bom. Falei, se ficar internada, vai querer ser entubada? Quero. Só que, assim, eu sei que eu sou 0,0001% de pessoas que falam, né, isso com seus entes queridos. Então, a gente precisa conversar mais sobre isso. Justamente, aquele grande tabu que a gente tem ainda em questão sobre a morte, né? Sim, total. Sobre a morte, sobre a questão do processo de morrer e até aquela questão que eu te falei. É uma coisa que você fala que eu acho que é excelente. Nós tomamos todas as decisões na nossa vida. A gente escolhe o curso que a gente fez, a cidade que a gente vai morar, casar, ter filhos, etc. Por que a gente não pode ter o direito de ter uma autonomia de tomar decisões sobre essa questão da nossa morte nos últimos momentos de vida? Exato, não faz sentido, né? Você vê pessoas, às vezes, muito simples, muitas das vezes analfabetas e letradas, que passaram problemas duríssimos ao longo da vida, e aí chega no final, às vezes já enterrou filho, neto, e aí no final está com uma doença, a mamãe não vai aguentar. Papai não pode saber que está com aquela doença, até parafraseando, né, o seu pai. Então, não existe isso, gente. A gente enfrenta tanta coisa na vida, como eu falei antes, né? Temos as exceções, que de fato são pessoas fragilizadas e etc. Mas
Na maior parte do tempo, a gente está lidando com pessoas como nós, que tem expectativa, que tem sonho, que de repente toma uma rasteira da vida para uma doença terminal. E aí? Nós vamos ficar tampando o sol com a peneira até quando? Aí esse familiar que não quer, que conta para o paciente, depois o paciente está lá nas últimas e fala, nossa, e aí? Queria ter podido fazer isso, fazer aquilo, etc. Acho que é tão melhor a gente ser honesto. O que você quer fazer? Você quer morrer aonde? Como que você quer morrer? Você quer ser entubado? Não quer? Gente, a gente já discutiu sobre isso, né, Meli? Mas você fica mais leve. E é uma decisão tão pesada para um familiar ter que decidir entubar ou não um ente querido. Pergunte à pessoa. Se ela tiver condição de responder, ela vai falar o que ela acha que é melhor. É ela que está sentindo a dor. É ela que está sofrendo ali as consequências daquele tratamento. Pergunta. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, exatamente. Até porque o que a gente mais pode fazer pela questão dos nossos parentes, pelos nossos entes queridos, é honrar a vontade deles. Total. Honrar a vontade, honrar o direito. Isso é a maior prova de amor e de respeito que a gente tem numa relação. Com certeza. Com E aí é certeza. aquela questão que ultrapassa entre honrar a vontade do paciente e esparrar na nossa fragilidade nesse momento. Uhum. Esse aqui é o problema. A gente deixar o egoísmo de lado, de querer ter uma pessoa fisicamente presente a todo custo, né, da obstinação terapêutica, de se encarar a morte como uma derrota, porque a gente não quer isso, porque a gente vai ficar ferido. Mas e a vontade do paciente que está ali sofrendo? Minha mãe não aguentava pegar a veia mais, e aí? Vai fazer o quê? Vai amarrar ela? Vou interditar ela para causar mais sofrimento ainda a ela? Ao custo só de eu deixá-la ali mais um tempo comigo? Eu não quero, nunca quis esse peso na minha vida. Nunca quis. Exato. Até a título de curiosidade, nessa internação com a mãe da Letícia, o que nós fizemos? A gente conversou com ela, eu conversei com a questão da chefia do hospital, a gente subiu com ela para o centro cirúrgico, a gente induziu ela no inalatório, a gente pegou a máscara, a veia dela sobre sedação, porque solicitaram que, hipótese nenhuma, a gente mexesse no catéter, menos para medicação, e ela não queria ficar com acesso depois de jeito nenhum, ela não queria nada conectado ao corpo. Eu fiz uma peritural, passei um catéter de peritural, ela ficou em função contínua, sem acesso venoso. Só que o que a gente fez no hospital? A gente colocou o quarto dela na frente do quarto dos anestesistas. Então, a questão, à noite e durante o dia, sempre tinha o anestesista em frente ao quarto dela, para olhar, para chegar, qualquer coisa que precisasse. Uhum. Essa bomba, você sabe, né? Foi um milagre operado ali nos últimos meses. Ela virou uma outra mulher. Aí, até a gente fazer a questão do esplânico e liberar ela para casa, ela ficou com a peritural infusão contínua sem acesso venoso. A gente fez uma monitorização maior com a enfermagem, a gente fez essa questão do anestesista estar ali, mais perto, foi conversado com a chefia do hospital. A minha diretora clínica e o meu chefe de anestesia, eles são bem conscientes. Então, normalmente, eu tenho quem gritar por socorro. Então, eu nunca tenho problema. E a gente Isso faz conseguiu toda a respeitar o mais diferença. importante, que foi essa questão da autonomia do paciente. Sim. E a gente só tem a agradecer, né? Vou te agradecer para sempre, porque, olha, igual eu falei, você trouxe ela de volta à vida. Enquanto a gente pensa nessa questão de autonomia do paciente, a gente honrar, uma forma da gente honrar as memórias dos nossos entes queridos é até honrar de uma maneira posterior. Quando a mãe da Letícia faleceu, me chamaram, me avisaram, eu fui no enterro. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui comunicado que não tinha velório. Tinha velório, mas não tinha sepultamento. Tinha velório, mas não tinha sepultamento. Então, eu pensei, vai ser cremata. Só que o que a família fez? O sonho dela sempre foi ser doadora de órgãos. Aí você pode contar essa parte, Letícia, até aquela questão da própria idade dela. Meu pai, né, como a gente comentou no começo, ele é transplantado de fígado e
até por conta disso, lá em casa todo mundo é muito entusiasta do transplante de órgãos. E minha mãe sempre quis também ser doadora. E em razão do câncer e da extensão da metástase, ela não ia conseguir fazer a doação de órgãos. E aí um dia ela viu uma reportagem na televisão sobre doação de corpo para pesquisa. Ela teve o diagnóstico em 2015, essa reportagem ela viu em 2016, e aí em 2017 nós fomos, eu e ela, na Universidade Federal, lá de Juiz de Fora, para entender como é que funcionava o programa de doação de corpo para pesquisa e se o câncer impediria ela de fazer a doação. E muito pelo contrário, né, seria um instrumento de pesquisa muito valioso. Então, em 2017, ela formalizou, via cartório, a intenção dela de doar o corpo para pesquisa. E aí, o ano passado, com a morte dela, nós acabamos conseguindo realizar esse sonho dela, né? Até a pandemia deu uma atrapalhada, a gente achou que não fosse rolar, mas acabou dando certo. E foi uma surpresa para todo mundo, porque só eu e meu pai, basicamente, que sabíamos da doação do corpo. Então, foi muito interessante, porque eu falo que o velório dela foi o velório mais feliz que eu já fui na vida. Porque quando a gente comentou isso com as pessoas que estavam lá, todo mundo falou, cara, isso só podia ser coisa da Luzia, isso não poderia ter vindo de outra pessoa, né? E o mais legal de tudo é que ela falava que ela ia viver 100 anos. Ela morreu, assim, mais ou menos, ela estava com 62 ou 63, e o corpo sendo doado, ele pode ser utilizado por até 40 anos. Então, ela, né, nesse plano, ela ainda vai viver os tais 100 anos que ela falou que viveria. Então, como eu falei, só sensação de missão cumprida, né, de poder ter conseguido realizar todas as vontades dela aí. Mas eu perguntei no chat se alguém tem mais alguma pergunta sobre o assunto. O contato da Letícia está no meu Instagram pessoal. Qualquer coisa, se vocês quiserem, telefone dela, Instagram, eu passo para vocês. Ela já me salvou em dezenas de situações, principalmente situações em relação... Porque médico tem muito medo de advogado, né, Letícia? É, muito. Foi até um problema quando ela começou nessa carreira, dela explicar que ela não estava aqui naquela questão de processar erro médico, mas que ela estava justamente para auxiliar o médico e o paciente junto às operadoras, junto aos direitos delas. Então, assim, a Letícia já me salvou diversas situações e já salvou muitos pacientes meus. E de muitos conhecidos também, de colegas, etc. e tal. Então, se vocês precisarem, é uma consultoria que às vezes vale muito a pena. E principalmente que a primeira vez que você se impõe para o plano de saúde, da mesma maneira como a primeira vez você aceita aquela negativa, você deixa ele trocar o seu código, isso vai ficando de uma maneira mais sucessiva, mais frequente. Quando você empático, faz o empate com ele pela primeira vez, a situação também muda. Uhum. Com a sua postura frente ao plano de saúde. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Como eu comecei a bater de frente de maneira muito precoce, eu acabo que eu sei que eu tenho muito menos problema que os meus outros colegas. Então, se vocês precisarem do contato dela, ela deixou no final da aula, eu passo para vocês. O Instagram dela é @direito para a saúde, vocês encontram lá, ou vocês podem me solicitar. Mais uma vez, quero agradecer, né, Amelie, pela oportunidade. Se deixar que a gente fica falando até meia-noite. E eu fico muito feliz de conseguir ser esse canal aí de informação e de facilitar o acesso às informações jurídicas, que são direitos nossos, né? Porque, como eu falei, além de profissionais, nós somos pacientes. E, seja na condição de usuário de plano de saúde ou de usuário do SUS, nós temos direitos, né? E a gente precisa fazer valer esses direitos. Então, agradeço, estou à disposição para outras aulas e meus contatos aí estão à disposição de vocês. Obrigada, boa noite. Muito, muito obrigada, uma boa noite a todos e continue acompanhando o Instagram do Caminhos da Dor para a gente continuar a divulgar as nossas aulas. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu, a Letícia e todos os integrantes do SIMPEI do Caminho Sem Dor estamos à disposição. Um beijo, Boa uma boa noite a noite. todos vocês.